Amados servos do Senhor, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Nós, estamos vivendo os últimos dias da humanidade sobre a terra, mas alguns irmãos ainda têm dúvida se faltam muitos sinais. Eu vi uma certa pregação dizendo que faltam apenas 4 sinais, ou seja, estamos bem mais próximos do que imaginamos do arrebatamento, da iminente volta do Senhor Jesus. Então realmente temos que estar preparados para este dia. Porque a curiosidade de muitos irmãos é a curiosidade dos próprios discípulos do Senhor Jesus naquela época. Preste bem atenção o que eles perguntaram. Queria que vocês meditassem comigo aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 24 em diante. Olha o que diz o texto sagrado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra sobre pedra que não seja derribado. E no verso 3 diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será esses dias e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, porque este mundo vai acabar. Estamos bem próximos e a gente está vendo o que está acontecendo em volta do universo, e do fim do mundo, Aí no verso 4 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Tudo isso nós temos observado, não é verdade? Olhai-vos e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Agora vamos uma pequena observação. Quando diz aqui, porquanto se levantará nação contra nação, aqui nos dá a entender que está falando de possível guerra, uma possível terceira guerra mundial, porque já tivemos na Segunda Guerra Mundial, agora aqui está falando de uma possível guerra mundial. E guerra gera o quê? Destruição, falta de alimento, fome. Veja que uma coisa sobrecarrega a outra, não é verdade? Então estamos vivendo esses últimos dias, estamos vivendo falar de guerra, estamos vendo que realmente isso vai acontecer e é necessário que isso aconteça. A gente pode até orar, mas Deus vai permitir que tudo isto aconteça, porque tudo isso tem apenas um motivo: o pecado da humanidade. Então a permissão de Deus que isso tudo aconteça, para que Deus possa oferecer o socorro àqueles que clamarem. Amém? Porque, como diz o texto sagrado, aqueles que falar o nome do Senhor, aquele que gritar o nome do Senhor, naquele dia será salvo. Então, quando diz aqui: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e pestes e terremotos, já está acontecendo em vários lugares, Como diz aqui, mas todas essas coisas, a Bíblia chama o quê? De o princípio das dores. Então, meu amado e minha irmã, amado servo do Senhor e amada serva do Senhor, isto tudo é necessário acontecer e vai acontecer sim. Antes do arrebatamento vai acontecer muitas coisas, porque do jeito que a gente está vendo, a humanidade está caminhando a passos largos para um abismo, por causa do amor que se esfria. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, veja que a iniquidade não está apenas crescente, ela está se multiplicando de uma maneira crescente. Olha a colocação: por se multiplicar. Quando você faz uma soma de multiplicação, você tem aí quantidades enormes de acontecimentos, de coisas ruins. Quando você multiplica, então, a iniquidade, você vê que vai chegar uma hora que não tem mais jeito.
E aí Deus vai agir, porque o ser humano está decadente, estão irrepreensíveis, não estão aceitando, são amigos do mal e inimigos do bem. Haja vista que quando você entra na internet, pessoas blasfemando contra Deus. O carnaval é a maior festa demoníaca do diabo, que usa, né, do nome do Senhor, abusa do nome de Deus e tenta, né, menosprezar o todo-poderoso Deus. Mas a Bíblia diz que não vos engane, de Deus não se zomba. Tudo como plantar, certamente ele vai colher. Não tenha dúvida disso, não. E os carnavalescos, os que criam esses enredos de escola de samba, eles estão totalmente endemoniados, que eles estão debochando, zombando do nome do Criador. Mas a conta vai vir. A gente sabe o que está para acontecer. Tem coisas que a gente não pode falar, que as pessoas vão temer, mas vai acontecer. Coisas terríveis, porque, como diz a própria Bíblia, de Deus não se zomba. Tudo como plantar, certamente vai colher. E está vindo o tempo da colheita. Querendo ou não, plantando ou não, a pessoa vai colher. Por quê? Exatamente por conta dessa blasfêmia, uma falta de respeito. Aí pergunta, por que as pessoas que vão colher são aquelas que plantaram, e aquelas que não plantaram, por que elas vão colher também? Porque elas rejeitando, elas podem não entrar no ritmo da zombaria, né, dos carnavais da vida, mas elas só rejeitar a palavra de Deus, como diz o texto sagrado, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado também ao inferno. Não adianta fazer obra de caridade, porque isso não salva ninguém. É obrigação do ser humano. Mas a gente entende que, de fato e de verdade, todos vão colher. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente está vendo os sinais daí, os rumores de guerra lá fora. Estamos aí caminhando para a nova moeda 2024. Os poderosos do mundo já tiveram a reunião para falar sobre o destino do mundo. Eles já estão preparando tudo. Temos aí 2030, a agenda da ONU. Você sabe o que significa isso? Tudo isso que está sendo implantado, a ideologia de gênero, né? A liberação das drogas, o aborto, que é assassinato, a sangue frio de criança, eles estão querendo legalizar, para não dizer descriminalizar, o assassinato de criança no ventre da mãe, o chamado aborto. Então, nós temos que ficar ligados, porque Deus não vai ficar sentado de braços cruzados. Deus não está sentado de braços cruzados, muito pelo contrário, Deus está em silêncio. O perigo é exatamente isso daí, porque vai vir, de repente não vai ter tempo das pessoas se arrependerem. O tempo de se arrepender agora, como diz o ditado, como diz o texto sagrado, me perdoa, o tempo da graça já está findando, porque após o arrebatamento vai haver, sim, a porta da graça vai se fechar. E aí o anticristo vai tomar conta do mundo, vai vir o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Coisas terríveis vão acontecer e não podemos impedir nem com as nossas orações, porque, como diz o texto sagrado, passarás o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém, meus irmãos? Fique com essa mensagem, guarda ela no seu coração, porque os sinais estão aí. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, no nome do Senhor Jesus.